Oi, gente. Tem tempo que eu não apareço aqui, né? Dando a minha cara a tapa. Mas eu vou contar uma história para vocês. Primeiro eu queria saber se vocês já estiveram em algum acontecimento que se transformou num acontecimento histórico e que passou a fazer parte dos livros de história, hoje dos artigos na internet, né? Sobre esse acontecimento, porque foi real e importante em termos de história. Então, vou contar para vocês que eu estava neste acontecimento e vocês sabem que eu estava lá, né? Quando as torres caíram, né? Foram destruídas, quando houve aquele ataque. E eu fiquei percebendo algumas coisas lá. Todo mundo ficou muito agitado, claro, um acontecimento horroroso daqueles, né? E todo mundo, toda hora falando notícia na televisão o tempo todo. E eu lá, né? Naquele lugar, só um rio me separava do acontecimento. Assim mesmo, do outro lado do rio, podia ver a fumaça subindo lá, né? Daquele incêndio todo. E naquele momento, eu estava numa casa e a dona da casa, quando começou a ver as notícias, ela começou a ficar apavorada e ela falava: "É guerra, Fátima, é guerra, Fátima". Aí eu falei assim: "Mas você não precisa ficar nervosa assim não, porque não vai adiantar nada ficar nervosa". E aí ela falava: "Você não entende, é guerra", ela falava. E eu falei assim: fica calma, porque você não pode ficar nervosa, coisa e tal. Aí tentava acalmar ela. A moça que eu morava na casa dela, de tanto ouvir notícias pela rua, ela queria vedar um cômodo da casa. Ela uma hora falava que ia vedar o banheiro, a porta do banheiro, com fita, crepe, fita adesiva, ou então ia vedar as janelas, ou então ia vedar a porta da sala. E eu dizia para ela: e se vedar a porta do banheiro, onde a gente vai fazer as nossas necessidades? O número 1 e o número 2, minha filha. E se vedar a porta da cozinha, ninguém vai comer nessa casa. E se vedar a porta de sair, as janelas, nós vamos morrer sufocados aqui dentro. Então calma, pensa, para e pensa. E toda hora chegava notícia da rua, porque eles estavam agredindo pessoas que pareciam com as pessoas que tinham feito aquela maldade lá. E também a gente ouvia nas ruas, chegava notícia até a gente, que eles perguntavam assim: será que esse é o cumprimento da profecia da Ellen White? Aí eu falei: meu pai do céu, quanta ignorância, né? Por quê? Porque Ellen White, se vocês não sabem, é uma escritora norte-americana e o povo lá conhece muito Ellen White. E aqui no Brasil a gente conhece pouco, né? Nem tanto. Mas o povo lá ficava pensando que podia ser uma profecia de Ellen White. Só que Ellen White não profetizou isso não. Então eu ficava com pena do povo porque o povo não tinha esse conhecimento. Só que agora, neste momento, nós estamos em condições de conhecer as profecias de Ellen White, os escritos de Ellen White. Quem foi Ellen White? Ela foi uma escritora do século XIX e ela já era religiosa e ela conseguiu se aprofundar muito na palavra de Deus, na Bíblia, né? E ela conseguiu ficar muito íntima de Deus, né? Quando a gente vai se aproximando de Deus, Deus vai ficando cada vez com a gente, né? É assim. Então, o que aconteceu? Ela escreveu bastante livros e tudo, se aprofundou e viveu mesmo o Evangelho, que é o que todos nós devíamos fazer, né? Viveu o Evangelho no dia a dia dela. Então, ela foi distribuindo, foi escrevendo
sobre a intimidade que ela tinha com Deus, as coisas que ela percebia, e foi colocando isso tudo em livros e foi distribuindo os livros, na época ali nos Estados Unidos mesmo, depois em outros países. E hoje os livros dela estão em todos os países, entendeu? E ela é a maior escritora que já escreveu livros e que está no mundo inteiro. É uma escritora maravilhosa. Agora, como eu conheci Ellen White, né? Minha irmã mais nova tinha conhecido o livro de Ellen White, tinha conhecido a Bíblia. Por quê? Porque quando você conhece, alguém te dá um livro de Ellen White, você começa a ler, você não consegue parar de ler. E ela aconteceu isso com ela. Só que o livro de Ellen White não é uma Bíblia. O livro de Ellen White, ele dirige a gente para a Bíblia, dirige para Deus, dirige para uma situação diferente, de você sentir uma vida nova em você. Esse livro dela leva você para a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai descendo sobre você, como ela mesma dizia, que os livros dela eram como folhas de outono. Você já viu o outono lá nos Estados Unidos, a terra dela? As folhas vão caindo, mas são folhas coloridas de todas as cores, sabe? E vão fazendo aquele monte de folhas coloridas pelo chão. Fica aquele caminho lindo que você vai percorrendo, parece que você está indo mesmo para a eternidade. E assim funciona os escritos dela. E quando a gente chega na Bíblia, aquela palavra de Deus desce sobre a gente como as folhas de outono, com um colorido diferente, um colorido especial. Que coisa maravilhosa. Assim ela conheceu, assim ela se aprofundou, e um dia ela me dá esse livro. E eu me lembrei que eu já tinha tido esse livro antes, só que eu não sabia, não tinha costume de ler, e eu tinha muito trabalho, trabalhava, ainda cuidava dos meus filhos, eu não dei muito valor ao livro e acabei jogando fora um monte de coisa da estante e o livro foi junto. Mas Deus, ele é tão interessante na vida da gente, que ele falou, bom, o livro foi, mas eu te escolhi, você entendeu? Eu te escolhi, então eu vou estar com você, um momento ou outro você vai pegar esse livro. E a minha irmã me deu o livro. Eu nessa época trabalhava, e aí eu estava meio uma confusão no meu trabalho, uma restauração lá, uma reestruturação, e aí eu tinha, toda hora que eu ia na mesa da minha chefe, para pedir serviço a ela, que eu era submissa a ela falava, senta lá, Fátima, a hora que tiver serviço eu te dou. Ai, vai ler qualquer coisa. E eu tinha levado esse livro na minha bolsa. Aí eu falei, vou ler esse livro aqui, porque a minha irmã vai perguntar se eu li e eu tenho que falar se eu li alguma coisa. E eu comecei a ler esse livro. Você vê como que Deus provê. Ele proveu esse tempo para eu ir ler o livro. E eu fui lendo o livro e comecei a ver que eu estava totalmente fora da caixinha, entendeu? Eu estava totalmente fora dos caminhos de Deus. Eu entendi que eu estava indo junto com a humanidade, indo tudo assim caminhando, mas que agora eu senti aquela vontade de vir contra a corrente. Senti vontade de ir em direção a Deus. E a direção a Deus não era aquele caminho que eu estava tomando. E aquilo enchia meu coração de paz, de tranquilidade, sabe? De felicidade. Eu falei assim, gente, onde eu estava, que eu estava toda caminhando errado, para lá e para cá, igual uma barata tonta, sem saber onde que era o certo ou errado, já tinha feito um monte de coisa errada. E eu falei assim, meu Deus, como que Deus me alcançou aqui. Gente, eu fiquei tão feliz com esse livro, que eu pensei, não, eu tenho que tomar uma providência. E aí eu fui estudando mais a Bíblia, e fui acompanhando na igreja que eles estudam a Bíblia, e fui vendo que era uma coisa maravilhosa. Eu não sentia mais necessidade de nada aqui dessa terra. Eu não sinto necessidade de nada aqui. E aí eu fui entender por que quando eu estava lá nesse lugar, que teve esse evento histórico,
por que que todo mundo estava apavorado e eu não estava. Eu já tinha lido esse livro, eu já tinha descoberto esse caminho, entendeu? Então, tanto fazia se eu morreria lá, se eu morreria na Europa, se eu morreria na Ásia, se eu morreria aqui no Brasil, não tinha importância nenhuma. Deus estaria comigo do mesmo jeito. Deus estaria ali onde eu ressuscitasse, você entendeu? Aquilo era a coisa mais maravilhosa do mundo. Enquanto todo mundo estava descabelando lá, todo mundo preocupado, correndo para os supermercados para comprar água e tudo, eu falei, eu estou com meu Deus. Onde ele estiver, eu estou aqui. Se ele estiver comigo, eu estou bem, entendeu? Onde eu estiver. Pode falar que eu sou doida, mas eu não sou não. Sou bem racional. Sempre fui bem racional, sempre fui bem pé no chão. Quem me conhece sabe. Sempre duvidei de um monte de coisa e não é qualquer coisa que vai me passando pela garganta que eu vou engolindo, não. Mas esse livro trouxe me mostrou um caminho. Quando eu cheguei em Jesus ali, não parei mais. Eu sinto mau prazer de estar com Jesus. Não tem problema nenhum mais dessa vida aqui. O que tem, eu vivo aqui, vivo na alegria, vivo com meus filhos, vivo com a minha igreja, vivo com as pessoas que eu gosto, que eu amo. Vivo, coloco minhas fotos aí nas redes sociais, nem estou aí, o que acha, o que não acha. Porque o que importa é a gente estar feliz, a gente estar em paz com Deus, entendeu? Isso é a melhor coisa que já me aconteceu na vida. Qualquer dia eu conto os livramentos, as salvações que Deus me deu no decorrer da minha vida. E que antes eu não tinha visto, mas depois eu falei, só pode ser coisa de Deus. Então eu gostaria de dividir com vocês isso. E como vocês podem conhecer esse livro? Agora nós estaremos distribuindo esse livro para todas as pessoas no Brasil todo. Ninguém vai poder dizer que não conheceu esse livro misterioso, né? Mas que é uma bênção na vida da gente. E você que tem ansiedade, tem esses problemas todos, leia esse livro, conheça a palavra de Deus e você vai saber que o que tem de diferente nesse livro e o que tem de diferente na palavra de Deus. Eu desejo que, como Jesus, né, que onde eu estou estejais vós também, né? E esta autora desse livro, ela entendeu exatamente o que Jesus queria dizer. E Jesus falou assim: vocês vão pelo mundo e vão espalhar o Evangelho. É isso que ele mandou. E quando o Evangelho chegar ao mundo todo, então virá o fim. E o fim é o começo de uma nova vida com Ele, com Deus, com o projeto de Deus. Isso aí é maravilhoso, gente. Não existe aqui nesse mundo o que temos de tragédia. Todos os dias eu vejo tragédia na televisão, nem gosto de ver mais, né? Mas quando você vê o mundo que Deus criou para nós e a vida que Jesus quer para nós, você quer isso para todo mundo, você não quer só para você. Então, vocês, quando receberem, perceberem alguém entregando algum livro, olhe o livro, vê se é esse livro de Ellen G. White. Pega esse livro e vai lendo em seguida, porque o livro, ele não me deixava parar de ler. Eu lia lá, eu chegava em casa, eu continuava lendo, eu falei, meu Pai do céu, Deus como que tirou uma venda dos meus olhos, sabe? Ele abriu os meus olhos, ele iluminou meus olhos, iluminou minha vida. É uma bênção. Eu desejo essa bênção para todos vocês. Então vejam aí que livro que é, vejam que eles vão te entregar nas ruas, na cidade, qualquer lugar, e você, se receber, pegue, porque depois pode não ter mais esse livro, né? Com esses acontecimentos todos aí, do fim de tempos, depois a gente pode buscar e não achar. E a Bíblia fala, né? Buscai e achareis, né? Então hoje é o tempo de buscar e de achar. Eu desejo tudo de bom para vocês. Grande beijo, gente.